Olá, meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o lugar e a paisagem. Pois bem, o estudo da geografia permite entender como as pessoas se relacionam com a natureza e com os lugares e as paisagens que compõem o mundo. Bem, o lugar. O conceito de lugar é muito importante para a geografia, pois representa a porção do espaço geográfico dotado de significados particulares e relações humanas. Então, pessoal, a nossa casa, a rua e o bairro onde moramos, a nossa escola, a casa de um amigo ou um parente, a praça e o cinema, entre outros, são exemplos de lugares que conhecemos, Desde que nascemos, frequentamos diferentes lugares, Então, em cada um desses lugares, nós podemos aprender coisas novas, seja brincando, estudando, ajudando nos afazeres domésticos, Seja nas relações que estabelecemos com as pessoas à nossa volta. Por isso, pessoal, esses lugares, eles representam nossos espaços de vivência, nos quais, iremos manter relações de afetividade, e de identidade, Bem, criando ligações. Os lugares em que passamos nosso dia a dia são muito significativos para nós, pois conhecemos bem, nós conhecemos muito bem este local, mas não são para muitas outras pessoas. Podemos dizer que criamos ligações com esses lugares, essas ligações, elas representam tanto afeto, ou não. Então, o convívio com as demais pessoas que frequentam esses lugares, eles faz com que estabelecemos, laços com eles, tornando cada lugar com diferentes significados para cada um. Então, pessoal, nos lugares que frequentamos, convivemos com diferentes pessoas, como já havia mencionado, familiares, convivemos com vizinhos, professores e colegas, na nossa escola. Bem, quando vamos ao mercado, um exemplo, a padaria, a farmácia ou a outro estabelecimento próximo de onde moramos, também, a gente se relaciona com outras pessoas, e também as pessoas que trabalham ali. Então, a convivência com essas pessoas reforça a nossa ligação com o lugar onde vivemos, com a qual a gente pode se identificar, Então, além disso, as amizades que estabelecemos, podem aumentar a afeição que temos pelo aquele lugar, mesmo que ele apresente problemas, Eu trouxe para vocês, uma imagem, para vocês observarem, relacionada a cuidar dos lugares, Essa imagem, ela retrata a cena de um filme, O Jardim Secreto, em que 3 crianças, eles transformam um jardim abandonado em um lugar, onde brincam e se tornam amigos, Então, o que eu posso mencionar para vocês sobre cuidar dos lugares? Cuidar dos lugares que frequentamos em nosso dia a dia é o quê? Uma demonstração de respeito, e cidadania cidadania, Por quê? Pois esses lugares, eles vão ser muito importantes para todos, Ou seja, cada um de nós pode colaborar para diminuir os problemas existentes, tanto na rua, no bairro ou na área rural onde moramos, Por exemplo, na escola, quando estávamos estudando, de forma presencial, ou em outros lugares do nosso município, Mas eu pergunto a vocês assim, mas de que forma podemos ajudar, O que a gente pode responder? Uma das principais maneiras é manter, as ruas e os espaços públicos conservados, bem limpinhos e conservados. Então, sobre o lugar e a identidade. Cada lugar vai expressar, ele vai expressar a identidade cultural de um grupo a qual esses indivíduos pertencem, pessoal? Fazendo com que cada lugar apresente uma configuração diferente e seja único. Então, o lugar, ele representa, o cotidiano das pessoas, Trouxe aqui a imagem para vocês, bem distintas,
para vocês observarem, né, sobre o lugar e a identidade. Então, o que a gente pode observar? Que podemos, né, encontrar pessoas vivendo de maneiras muito diferentes, né, nos diversos locais, né? Então, o que a gente pode falar? A gente pode dizer que são povos com histórias, tradições, costumes, né? Eles vão ter religiões e línguas que vão diferenciar uns dos outros. Além disso, os lugares, eles possuem características naturais próprias, né? Que vão se distinguir dos demais, né? Como, por exemplo, o tipo de relevo, né? Alguns vão possuir áreas montanhosas ou planas, também uma temperatura predominante, né? Elevada ou baixa, com ou sem ocorrência de neve, né? Ou seja, tais características, né, também influenciam no modo de vida de cada povo. Eu trouxe para vocês aqui também, ó, essa imagem, né, que é a Vila dos Pescadores, né, de Itapuã, Vila Velha. É um lugar para muitos pescadores. Então, o que a gente pode observar? Ó, núcleo de habitações, né, casas, mais áreas de atividades cotidianas para subsistência, né, mar, praia, entre outros, mais a paisagem. O que vai dar? Um lugar. Então, também trouxe para vocês observarem, né, que as carracas, né, que são manifestações da arte popular brasileira, que desenvolveu-se na região do Rio São Francisco, né, por artistas populares denominados carranqueiros, né, ou seja, as carrancas do São Francisco é um símbolo típico dessa cultura franciscana e é um tipo de arte única no mundo, feitas pelos estalhadores, né, ou seja, na confecção das carracas vai haver uma influência europeia, indígena e africana. Olha só, esse artesanato ele é fonte de renda para grande parte dos habitantes do Nordeste. E nesse caso, né, das carracas, elas preservam, né, essa identidade que a gente está mencionando aqui e falou anteriormente, né, que é dessas comunidades banhadas pelo São Francisco. Olha só, eu trouxe para vocês também, para vocês observarem, né, essa imagem aí, né, que vocês podem observar que é o quê? É uma panela de barro, né? E é um dos principais símbolos da cultura e identidade da capixaba, né? Então, exemplos concretos de identidade cultural são observados na arquitetura dos edifícios, em monumentos, né? Sobre se esses monumentos também, né, de obras de arte, podemos ver também na organização da cidade, na culinária, né, e entre outras formas de interação com o espaço, né? Ainda falando também para vocês, né, sobre lugar e cultura, o que eu vou falar para vocês? Que a maneira como determinado grupo de pessoas se organiza e modifica o lugar em que vive é refletida, né, por meio de elementos culturais, ou seja, que esse grupo se constrói, né? Ou seja, então, o que nós podemos identificar? Que a cultura de um lugar na arquitetura e nos monumentos da arte, eu mostrei para vocês, por exemplo, observem essas duas imagens aqui, ó. Aí vocês vão analisar, ó. As paisagens, elas também, né, revelam como determinada população se relaciona com o lugar em que vive e como ela está organizada, ó. Trouxe aqui a imagem do Cristo Redentor, né, no Rio de Janeiro, e da Pirâmide Maia, né, no México. Aí eu trouxe aqui também para vocês, ó, a imagem, né, do Muro das Lamentações, né, que é um dos lugares mais sagrados de Israel. Que a gente pode observar, ó, que a parede desse muro ela é formada por pedras e calcário, ou seja, é o que restou do chamado segundo templo de Jerusalém, né, que é na capital judaica, no lugar do original templo de Salomão, né. Trouxe também para vocês analisarem alguns lugares dignos para todos, né. Então, o que a gente pode observar nessas três imagenzinhas aqui, ó? Que, concluindo, que ao nascer, né, toda pessoa, ela passa a ter vários direitos, né? Temos direito à moradia digna, à alimentação de qualidade, à educação, à justiça, à liberdade de expressão, etc, né? Ou seja, em nosso país, esses direitos são assegurados a todos os indivíduos na forma de leis e que estão reunidas na nossa Constituição Federal, né? Então, pessoal, apesar desses direitos garantidos por leis
Muitos trabalhadores eles são privados de ter uma alimentação de qualidade, de ter uma moradia digna, como vocês estão observando, né, nessas imagens que eu trouxe, e também de acesso, né, a lugares e lazeres. Isso ocorre por quê? Porque além da desigualdade econômica, o poder público muitas vezes ele não assume sua responsabilidade de garantir serviços de qualidade à população. Bem, cabe a cada um de nós, cidadão, lutar para que esses direitos sejam respeitados e colocados em práticas. Isso pode ser feito, né, por exemplo, por meio da organização da comunidade em associações de bairros, sindicatos de trabalhadores ou organizações não governamentais, então, que vão exigir do poder público, né, o cumprimento dessas leis, né, garantindo o nosso direito de morar, o nosso direito de trabalhar, estudar, enfim, o nosso direito de viver. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês voltem novamente à aula para tirar, né, qualquer dúvida que ficar. Muito obrigada a todos, né? E até a próxima.